Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá para mais uma? Hoje nós vamos falar um pouquinho, para fechar o assunto, né, do vídeo anterior, sobre a questão do porquê disso aí, né? Não sei, tô pensando aqui. Porquê da vida? Mas enfim. A gente falou um pouco de inflação, a gente falou um pouco de mineração, a gente falou um pouco de blockchain, explicou os conceitos. Acho que deu para explanar um pouco o que é. E a ideia é que realmente a proposta da blockchain, do Bitcoin, do sistema, né, das finanças descentralizadas, desses sistemas descentralizados, todos, é o que? É fazer com que as pessoas possam participar do sistema de uma maneira mais aberta. Dar mais oportunidade. Por quê? O sistema financeiro hoje, ele tem os seus benefícios, assim como tudo na vida, mas também ele é um sistema que não permite que qualquer pessoa participe. Eu mesmo. Eu não posso participar do sistema financeiro aqui na Europa, por enquanto. Porque eu tô num limbo, né? Mas enfim, não vou falar sobre mim, não. A ideia, então, é que... E eu vou tentar trazer, em algum momento, alguns exemplos práticos. A gente vai conectar a nossa carteira. Isso também acho que eu nem expliquei, né? Mas, assim, quando eu for falar... Porque, assim, ficar falando, explicando que existe, que acontece e tal, é uma coisa. Agora, ver na prática, tá, Cadu, mas e aí, como é que eu faço? Na prática, me fala aí logo onde que eu clico. Qual botão que eu aperto? Que é bom também, né? Mas eu acho que é legal a gente entender um pouquinho antes o que vai estar sendo feito. Porque aprender a clicar botão, você pega um videozinho aí, 3 segundos, você aperta esse botão, faz um troco e tá resolvido. Bora, cara. Para com essa palhaçada aí, menino. Mas, como a proposta aqui é um pouco diferente, e por que eu vejo que é diferente? Porque realmente permite com que a gente possa ter ter mais responsabilidade. Acho que a palavra seria essa. A gente se torna mais responsável. Mas nem todo mundo quer, né? Quem não quer ficar ali na zoninha de conforto, no quentinho, né? Ah, deixa aí, tá bom assim. É isso que tem pra mim, é o melhor que tá tendo. Pra quê? Pra quê caçar mais? Tem gente que vai pensar assim, tem gente que pensa assim, e tá tudo bem. Eu já pensei assim, em vários momentos da vida. Penso ainda, às vezes, né? Eu não sou uma máquina e vambora. Não, claro que não. Mas eu procuro cada vez mais
me desafiar. Sempre gostei de desafios, sempre gostei de novidades, de aprender, de estudar. E nesse mundo, como é um mundo novo, cara, tem coisa demais para estudar. Muitos dos protocolos, dos sistemas, né, das ferramentas que eu vou mostrar, que eu posso compartilhar, já deve ter mais uns 100, 200, 1000, sei lá quantos. É difícil saber. Mas enfim, né, todo dia estão sendo criadas novas ferramentas melhores, com usabilidade melhor, com mais benefícios, enfim, que visando, né, a experiência do usuário, porque realmente, por enquanto, nesse momento, ela deixa muito a desejar, verdade seja dita. Se você for comparar, né, com uma instituição financeira normal, que está aí há, né, tanto tempo, foi feito investimento sobre isso para, né, que o usuário seja tranquilo para o usuário, com a ressalva de que quanto mais, né, você delega, menos responsável você é. Então, tudo tem um preço na vida, né? Tudo tem um preço. Mas aí então, porque para mim, eu já venho nessa crise aí, né, vamos dizer, crise dos 40, já tem uns 5 anos, que a vida começa aos 40, e eu acho que é bem por aí mesmo. Eu não troco meus 45 por 2 de 22,5, mas nem... Mas enfim, vamos lá para o que interessa. A questão da responsabilidade. Por quê? Por ser uma rede descentralizada, né, pelos serviços serem descentralizados, você não tem, e depois eu vou fazer um adendo, mas você não tem uma pessoa, uma entidade para você desligar aqui, fiz uma operação errada aqui, quero meu dinheiro de volta. Não existe. Não tem como. Né? Como eu falei antes, todas as operações que são gravadas na blockchain, elas estão gravadas, não tem como voltar atrás. Então é isso, assim como todas as ações que a gente faz na vida, tudo que a gente faz tem uma consequência, e a gente tem que arcar com ela, concorda? Então, e a beleza está justamente aí, né, a gente tentar fazer, a gente evoluir, crescer, para fazer melhores escolhas, para estar ciente do que a gente está fazendo, do que a gente está escolhendo, vai ter consequência, e que a gente está disposto a arcar com elas, boas ou ruins. Cabe a nós. Os ônus e os bônus. Então, a blockchain veio para casar justamente com isso, né? Vai demorar um tempo para as pessoas assimilarem, para as pessoas acreditarem, para as pessoas realmente verem, enxergar alguma razão, algum sentido nisso tudo. Só que eu garanto que vai ser tarde. Vai ser bem tarde. Tarde no sentido de que já vai vir tudo mastigado, tudo... Vou dar um exemplo prático, né? Quando eu comecei a estudar sobre investimento, e aí você vai descobrindo, né? Assim, a primeira, né, opção teoricamente mais lógica é você, se você tem conta num banco, é você começar a investir pelo seu banco, concorda? É mais fácil, mais simples e tá ali, é um clique. Só que depois você vai começar a estudar e você vai ver, cara, mas os pacotes, as opções que esse banco está me dando não estão tão agradáveis assim não estão tão boas, né? E aí você vai para uma corretora. Enfim, você vai descobrindo que por te prover a facilidade, né, a segurança, quotes aqui, segurança, porque, né, não é tanta segurança assim, no final das contas, eles vão querer morder um pedacinho do bolo. Ele vai falar assim aqui, você pode dar um clique aqui só, mas esse clique vai te custar
1%, 2%, 3%, depende, né, do serviço, do que você está contratando ali, produto, serviço. E ele vai te cobrar isso para te dar esse conforto. E aí você vai escolher, cara, eu acho que faz sentido, não quero ficar sabendo disso não, vou delegar aqui e vou deixar de ganhar, né? Ou vou pagar para ter o meu conforto. E tá tudo bem. Você vai, por exemplo, investir no Tesouro Direto. Você pode você mesmo ir lá investir, não precisa passar por ninguém. Vai lá, compra o seu título, né? Porque o que os bancos fazem? Vou expor aqui, hein? Deixa abaixo. E aí a gente vai entrar num assunto bem interessante. Mas o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, te dá uma mixaria, multiplica ele, que igual eu falei, né? Quando você deposita lá, dependendo do país, você tem um... Poxa, agora nem lembro ainda o nome do negócio, mas enfim, é um índice. Eu vou editar o vídeo aqui, vou colocar aqui embaixo. Mas você tem esse índice que é o tanto que os bancos têm que manter do seu dinheiro lá e o tanto que eles podem criar a partir dele. Ou seja, se você deposita lá no banco 100 euros, eles podem fazer aqui na Europa 10%. Então, ou seja, eles precisam manter 10 euros lá. E eles podem pegar esses 90 e emprestar para outra pessoa, aplicar num outro investimento, enfim, pode fazer o que eles quiserem com esse dinheiro e só precisa manter lá disponível para você 10%. E é assim que eles fazem dinheiro, né? Com o seu dinheiro. E eles te pagam uma fatia. A fatia da pizza. A pizza é desse tamanho. A fatia que eles te dão. Mas aí... E aí você vai descobrindo, você fala assim, cara, mas será que eu não posso estudar um pouquinho mais e ir ali e ver e tentar investir por mim mesmo e tal? E aí você vai descobrindo outras opções que podem te dar. O risco vai aumentando, obviamente. Igual você vai pegar um CDB aí, desses bancos que você nunca ouviu falar. Tá te pagando 130, 140, às vezes 140% do CDI. Vai valer a pena o risco? Aí você que tem que avaliar. Para mim, não vale. Não vale por quê? Porque o risco desse banquinho pequeno quebrar é altíssimo. E essa diferença do 100% que o bancão te dá para 140 pode parecer no primeiro momento grande, mas na verdade o seu risco é muito maior. Mas enfim, aí cada um tem que fazer a sua escolha, a sua pesquisa. Aqui não é... disclaimer, né? Vou botar o disclaimer aí no começo do vídeo, no começo da série. Isso tudo que eu tô falando aqui não é recomendação financeira, não é para você ouvir e seguir à risca. Vou indicar, assim, mostrar algumas ferramentas, alguns protocolos para vocês entenderem que existe, mas DYOR, do your own research, ou seja, senta a bunda na cadeira e vai pesquisar por você. Tudo que eu tô falando. Não acredito em nada que eu tô falando. Na verdade, não acredito em nada que ninguém tá falando em lugar nenhum. Vai lá e confere. Principalmente porque é tudo muito dinâmico. Então, às vezes, uma coisa que a gente está falando hoje, às vezes você está vendo esse vídeo 6 meses, sei lá, 1 ano para frente, às vezes nem existe mais algumas coisas, ou já mudou, né? Porque é tudo muito dinâmico. Porque a gente está no momento de início, né? Tá bem na infância mesmo da tecnologia. Então, as mudanças, elas vão acontecer. E devem acontecer. Assim como a gente, né? Deveria estar mudando, deveria estar se descobrindo. E é isso. Então,
Aí quando a gente tava falando lá do banco, né? Você vai descobrindo, vai estudando, vai vendo assim, cara, mas será que eu não posso fazer por mim? E aí que entra o DeFi. O DeFi é de Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Qual que é a ideia? Se você quiser, e se você vê que faz sentido para você, você pode ser o dono do banco. Olha que beleza. Você pode emprestar dinheiro. Você pode pegar dinheiro emprestado. Você pode prover liquidez, né? Vou explicar o que é. Você pode fazer várias coisas que você faz no mundo real, vamos dizer, no mundo fiat, também no mundo descentralizado. Basta você conectar a sua carteira, enviar os seus fundos, seu dinheiro, suas moedas para algum protocolo, que vai te dar lá uma porcentagem. E as porcentagens que o mundo DeFi vai te pagar, eu te garanto que é muito maior do que os bancos vão te pagar. Principalmente aqui na Europa, que tem os juros, chega a ser ridículo, né? Mas enfim, no Brasil a gente ainda tem uma taxa de juros mais alta, porém a inflação alta também. Então, no final das contas, o seu poder de compra e a moeda, né, brasileira só desvalorizando cada vez mais em relação a todas do mundo. Tá lá encabeçando a lista das piores. Então, essa renda acaba que no final das contas pode não ser exatamente o que parece ser. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer parte, né, assim, oferecer serviços também, aportando o seu capital. E por isso você vai ganhar mais, obviamente. Porque você está fazendo o papel do banco. Cara, mas como que é isso, cara? Que loucura. Como é que os bancos vão deixar você fazer isso? Aí que tá. Não é o banco que tem que deixar, ninguém tem que deixar. A tecnologia, essa maravilha, que eu sou apaixonado, permite isso. Então, assim, a confiança está passando a ser no código. Ou seja, você não precisa de confiar em ninguém. Você confia no código que está lá, que foi escrito na blockchain, que ninguém pode mudar, e ele vai ser executado quando acontecerem alguns eventos. E é isso. Então, você tem, por exemplo, um protocolo que você pode pegar lá $100, $10. E, por exemplo, prover liquidez. Vou falar aqui de piscina de liquidez, liquidity pool. O que é isso? No mundo tradicional, quando você tem uma corretora, né, você tem o que a gente chama de book, que é o quê? Que é um livro onde tem lá os atores, os dois atores. A exchange, o que ela faz? Ela conecta esses dois atores, um querendo comprar e o outro querendo vender. E ela faz o meio de campo e ela morde um pouquinho por fornecer esse ambiente onde os dois podem interagir ali. E aí, então assim, se eu quero comprar alguma coisa, eu preciso ter alguém querendo vender. Senão não funciona, senão não fecha o acordo. Então ele sempre precisa ter gente dos dois lados, gente querendo vender e gente querendo comprar. Basicamente isso. Resumidamente, bem simples, é isso. No mundo DeFi, não existe isso de book. Até tem alguns protocolos centralizados dentro do mundo DeFi, mas enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso.
Então, o que acontece? Você não tem um book, você tem, na verdade, o que a gente chama de piscina de liquidez, que é o quê? Você pega dois ativos, por exemplo, duas criptomoedas. O que é uma criptomoeda? É um ativo digital, é uma moeda digital. Criptomoeda, moeda digital. Assim como qualquer outra moeda, porém é uma moeda que foi criada na blockchain, um contrato, chamado de contrato inteligente, foi feito para a criação daquela moeda, onde foi definido lá quantas emissões vão ser feitas daquela moeda, se vai ter limite máximo ou não, porque tem moeda que, assim como as moedas fiat, né, diferentemente do Bitcoin, que é limitado a 21 milhões, tem moeda que é infinita. O Ethereum, por exemplo, é uma delas, que é a segunda maior moeda, né, em market cap, é o Ethereum. Acho que 400 bilhões, da última vez que eu vi, uma coisa assim. Bitcoin acho que é 1,2 trilhões, 1,1, algo assim. Então, estava falando das moedas. Você tem, então, duas moedas, por exemplo, o Bitcoin, vou dar dois exemplos aqui, né, falando, que a gente acabei de falar, Bitcoin e Ethereum. Eu posso trocar o Bitcoin por Ethereum? Posso. Mas você não falou, Cadu, que Bitcoin é uma criptomoeda e tem a sua própria rede, que é a rede do Bitcoin. O Ethereum, ele também é uma moeda e também tem a rede dele, que é a rede, que é o token dele, na verdade, chama Ether, né, que é ETH, é o ticker dele, ticker. E aí, como que eu faço para trocar, então, um Bitcoin por um Ethereum, se eles estão em redes diferentes, né? Para isso, a gente vai precisar utilizar um conceito que a gente chama de bridge, que é ponte. Ou seja, se eu estou em blockchains diferentes, elas naturalmente não conversam entre si, a não ser que elas sejam compatíveis. E aí a gente vai entrar nesse assunto também. Mas assim, a grosso modo, se você tem duas blockchains, né, que são redes diferentes, para elas se comunicarem, você precisa de uma ponte. Ou seja, eu tenho que pegar o meu Bitcoin, jogar nessa... É um sistema, né, uma ferramenta, que você joga o seu Bitcoin lá, fala para qual rede que você quer, ele vai te cobrar um FII por isso, e ele vai fazer essa ponte. E vai te cobrar por esse serviço. Simples assim. É igual, quero mandar dinheiro daqui, quero mandar um pacote daqui para o sul de Portugal. Eu vou contratar uma encomenda, uma empresa de encomendas, vou pagar para ela, ela vai pegar a encomenda daqui e vai levar para lá. É isso. Só que no caso, né, das criptomoedas, eu vou enviar Bitcoin nesse caso e vou receber Ethereum. Simples assim. Só que aí a gente está falando de tokens, né, de criptomoedas em redes diferentes. Agora, quando a gente tem moedas numa mesma blockchain, porque o que acontece é isso. Você pode ter diferentes moedas na mesma blockchain, né? Só que a moeda principal, ou seja, aquela que você vai pagar as taxas, né, pelas transações, é a moeda principal daquela blockchain e você precisa ter um pouco dela na sua carteira para você poder pagar pelas transações. Né? Hoje tem, sei lá, mais de 14, 20 mil, sei lá, moedas na rede Ethereum, por exemplo. Acho que não só no Ethereum, né, mas assim, no geral, em todas as blockchains. Acho que 15 mil, 20 mil, sei lá. É moeda bagarai. Então, vamos voltar no assunto aqui.
Aí, você quer trocar na piscina de liquidez, como é que funciona então? Eu vou pegar duas moedas, vamos supor, na rede Ethereum, você tem o Ether, que eu falei, que é a moeda principal da rede, e você tem, por exemplo, a Polygon, por exemplo, que é uma outra moeda, é uma outra blockchain também, mas você pode ter essa moeda, a mesma moeda, em blockchains diferentes, que é o caso da Polygon, é um bom exemplo. Por quê? Porque ela tem a blockchain própria dela, a moeda própria dela, chamava-se Matic, agora mudou para Polygon. Então ela tem a blockchain dela, tem a moeda dela, só que você tem também esse mesmo token em outra rede, que no caso é na rede Ethereum. Então você pode trocar, por exemplo, Ethereum por Polygon dentro da própria rede Ethereum. E para você fazer isso, o que acontece? Não tem o esquema de book que eu falei, como no sistema atual. A gente tem uma piscina de liquidez, ou seja, você provê as duas moedas, geralmente 50. Pode se tornar mais complexo que isso, tá? Mas eu tentando falar aqui o caso básico, prático. Geralmente coloca-se 50% de cada uma dessas moedas, 50% de Ether, 50% de Polygon, POL, que é o ticker da Polygon. Você coloca ele na piscina. Para quê? Para que todo mundo, quando alguém chegar lá e quiser trocar, eu quero trocar Ethereum por Polygon, você tem lá as duas moedas. Então, o dinheiro já está lá. Você não precisa de ter uma pessoa comprando e a outra vendendo. O dinheiro já está lá, dividido. Então, quando alguém tenta trocar, você está fornecendo a liquidez. Essa que é a questão. Então, você passa a ser um ator ativo, né, nesse sistema. E por isso, você vai ganhando fatiozinho da pizza lá. Só que o que acontece se naquela piscina que você colocou o seu ativo, tiver várias transações, várias trocas, todo mundo querendo trocar e vender Polygon? Você vai ganhando o seu fizinho lá, várias vezes. E aí, no final das contas, você pode fazer uma grana boa. Ou seja, você está provendo liquidez para o mercado. E você também, se quiser, você pode usar para trocar. Então, por exemplo, tem um projeto ali que eu quero investir, tem um projeto ali que eu quero comprar o token dele. Você pode ir lá e fazer o que a gente chama de swap, ou seja, você vai trocar um token pelo outro. E aí, se você não tiver, né, nessa piscina, você pode ser o usuário passivo, né, só fazer o swap, ou o usuário ativo, vamos chamar assim, ativo no sentido de ser a banca, né, de estar provendo a liquidez. E aí você vai ganhar por isso, por estar provendo liquidez desse serviço. Essa é uma opção. Só essa opção, gente, já é uma coisa, assim, fantástica. Porque primeiro, você não precisa pedir permissão para ninguém. Você pode ir lá hoje, criar uma carteira, transferir o dinheiro do seu banco para essa carteira, de uma exchange, né, uma corretora, ou de algum banco, que os bancos estão começando, né, assim, a oferecer serviço de cripto. É bem restrito, mas tem alguns, mas tem várias corretoras, tanto no Brasil, fora do Brasil. Transfere para sua carteira e você já consegue interagir, ou seja, você já consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Essa é uma das maneiras. O vídeo está ficando longo, mas aí nos próximos eu vou falando das outras possibilidades que o mundo DeFi oferece para a gente. Combinado? Bora!